Olá, Renata aqui falando com vocês. Espero que esse vídeo fique bom, porque dessa vez eu tô fazendo ele externo, não tenho ideia se vai ficar legal, o áudio e coisa e tal, mas vamos lá. Eu vim compartilhar com vocês uma experiência bem forte que aconteceu comigo e a ideia desse canal é passar para as pessoas o que acontece, né? O que a gente vivencia, ou no caso, o que eu vivencio nesse processo de ressonância harmônica. Eu já recebi a minha segunda onda, no último vídeo eu tinha dito que pedi a minha segunda onda, né? Então eu recebi e já tô usando ela, né? Ouvindo, ativando, o nome que queira dar. Eu quero compartilhar algo muito forte que aconteceu, muito forte. Diferente da primeira onda, essa segunda, eu estou vivenciando ela mais intensamente, porque eu tenho intenção de recebê-la, de deixar entrar, de deixar as coisas acontecerem. Na primeira foi, como eu falei no outro vídeo, foi diferente. Vou tentar falar da forma mais rápida que eu puder e espero que vocês consigam captar o que aconteceu. Tudo começou quando eu, em uma ligação com a minha irmã, ela chegou para mim e falou assim: Renata, eu fui a um lugar e uma pessoa leu algo, eu não sei nem como nem aonde, carta, bússola, tarô, não tenho a menor ideia. E ela falou que você, por influência de espíritos, você vai se separar. Aí eu ouvi aquela notícia dela e fiquei assim, muito surpresa, porque o relacionamento com o meu marido, ele estava muito bom, estava incrível, pelo contrário. Eu falei, olha... Aí eu respondi para ela, olha, irmã, interessante você falar isso, né? Tô ouvindo o que você está falando, tô recebendo a sua informação, mas não faz muito sentido para mim, porque o meu relacionamento com o meu marido tá muito bem, mas obrigada por ter me falado. Passaram-se alguns dias e eu me esqueci daquilo no primeiro momento, inclusive acabou a ligação, eu me esqueci daquilo. Eu abstraí da informação que ela me deu e passaram alguns dias, o meu esposo entrou num processo de ansiedade e preocupação por uma questão particular dele. E aquilo estava cada dia aumentando mais, ele estava cada vez mais preocupado, mais ansioso. Porque se o que ele queria naquela época não acontecesse, na cabeça dele o resultado ia ser assim, desastroso, sabe? Ia ser consequências muito grandes e ele não queria aquilo de jeito e maneira e ele estava ficando muito preocupado. E aquilo foi acontecendo, ele foi ficando cada vez mais nervoso, cada vez mais sensível e aquilo estava atingindo a nossa vida, né? A nossa vida como família, a vida dele principalmente, como pessoa. Ele estava cansado, estressado, enfim. Até que ele resolveu pedir, vamos dizer que resolveu me incluir nisso, né? Resolveu falar, olha, Renata, vamos sentar, vamos conversar e a gente precisa fazer alguma coisa juntos. Nesse dia, quando a gente sentou na sala da nossa casa e começou a conversar em busca de arquitetar alguma coisa juntos para que a gente solucionasse, né, ou agisse, fizesse algum movimento para poder trazer a solução para o que ele queria, ali se deu-se uma tensão muito grande. Ele ficou muito tenso, ele ficou, enfim. Eu chegava para ele e falava assim, o que está acontecendo? O que você está sentindo? Por que você está me respondendo dessa forma? Por que você está fazendo essa cara? Ele tinha caras de raiva, caras de preocupado, cara de impaciente, sabe? Ele não falou nada disso para mim, mas eu só lia as caras que ele fazia para mim. E aquilo por
contrapartida foi me deixando cada vez mais, o que é isso? O que está acontecendo? O que é isso? E foi gerando uma energia horrível ali naquela conversa, horrível. Nós não brigamos, nós não discutimos, nós não alteramos a voz, nós não nos desentendemos, mas a forma como as coisas foram colocadas ali deixou um clima horroroso. A vibe do casal mudou, a vibe da casa mudou. E ele falou, ok, então é isso que nós vamos fazer, é isso que nós vamos praticar. Tá tudo bem assim para você? E eu, sinceramente, eu não sabia nem o que responder para ele, eu só falei, tá. E desligamos, né, ali aquela conversa. Depois disso, no dia seguinte, tudo mudou. O meu jeito de sentir as coisas mudaram completamente. Eu comecei a sentir uma pressão no meu peito muito forte, uma dor, uma baixa estima muito grande. Eu comecei a ter pensamentos negativos, ruins, depreciativos. Eu comecei, e aquilo era como se eu estivesse afundando dentro daquela sensação ruim, daqueles pensamentos negativos, daquela emoção baixa, daquele astral ruim. As coisas foram ficando pesadas, eu perdi minha paciência, eu comecei a lidar diferente com todo mundo, comecei a não querer. Eu ia dormir chorando, eu acordava chorando. Quando eu pegava minha filha na escola, eu começava a chorar. Era uma tristeza que eu não sabia de onde vinha. Eu falei, o que aconteceu? Aonde eu fui parar? Que lugar é esse que eu entrei? E eu não tinha vontade de fazer nada, nenhuma técnica para mudar aquilo. Era como se alguma coisa dissesse para mim, nada vai resolver, fica aí. E eu ficava numa mistura entre entrar naquilo e sair daquilo, mas era mais dar 2 passos fora daquilo e uns 7 para dentro, sabe? Uns 2 passos para fora dessa emoção e uns 8 internalizando e se aprofundando naquela coisa, naquela lama de mal-estar. Até que depois de algumas conversas com uma amiga que também trabalha o despertar dela, né, da consciência, e ela me ajuda bastante ouvindo as coisas que eu compartilho com ela, meditações, enfim. Eu consegui, eu trabalho com radiestesia e radiônica, né, eu consegui sentar na mesa e fazer um trabalho de harmonização minha. Quando eu fiz a harmonização, eu consegui entender o quanto que eu estava confusa, toda desarmonizada. Meus pensamentos, eles não conseguiam se conectar, sabe? Era como se tivesse um furacão na minha cabeça. Eu começava a falar de uma coisa e aquilo sumia, eu vinha outra coisa. Era como se não fosse eu comandando meus pensamentos, não era eu comandando o que tinha, não comandando, mas meus sentimentos, eu não conseguia entender aquilo, meus pensamentos eu não comandava, e meu corpo físico, eu tinha a impressão de que ele estava como se fosse bloqueado. Travado. E aí eu lembrei do que a minha irmã falou, porque eu ouvi um vídeo do Saulo Calderon. Eu gostaria de deixar esse vídeo aqui no canal para vocês, se vocês quiserem ver, que falava exatamente sobre o que eu estava sentindo, sobre por que aquilo acontece, que é a interferência de obsessores na nossa vida, como que eles fazem isso. E tudo que o Saulo Calderon falou, do começo ao fim, sem tirar nem pôr, nada, era o que tinha acontecido na minha vida. E aí aquilo fez sentido, então quando eu tomei consciência, eu consegui ter um pouco de mais força para poder trabalhar e sair daquilo. Mas ainda estava difícil, não estava fácil para mim, porque os espíritos, o que aconteceu? Como eu estou fazendo a ressonância harmônica, eu pedi limpeza das crenças, né? Das crenças negativas, dos paradigmas negativos. Eu pensava várias coisas
que eu falava, isso é crença que eu preciso limpar, é por isso que eu estou sentindo isso é crença que eu preciso me desfazer, que eu preciso me ressignificar. E eu não sabia o que fazer com aquilo, né? Só sentia a dor daquilo. Então eu lembrava de alguns vídeos que o Hélio tinha falado a respeito de quando a pessoa identifica suas crenças, o sofrimento interno que aquilo causa na pessoa, e assim ela precisa ressignificar. No primeiro momento eu pensei que era isso, né? Depois que eu vi o áudio do Saulo, eu entendi que os espíritos se aproveitaram desse processo de eu estar acessando, eu entendi, né, essas crenças, e eles potencializavam essas crenças nos meus pensamentos, mas de uma forma pejorativa, sabe? De uma forma me trazendo culpa, me trazendo autojulgamento, me trazendo coisas negativas. Não era algo do tipo que eu já vivi limpeza de crença antes, e a limpeza de crença ela é da seguinte forma: você simplesmente foi para mim, eu simplesmente olhei para ela de frente, identifiquei aquilo, e era como se fosse uma pessoa muito carinhosa, muito amável mesmo, falando com carinho para mim. Você percebe isso que você está fazendo? Vamos fazer diferente. Foi assim a minha limpeza, as anteriores que eu tive, só que essa não era assim. Essa era como se fosse um carrasco chegando para mim, me mostrando: olha, tá vendo aqui as monte de merda que você faz? Desculpa a palavrão. Olha só todas as consequências, olha a sua incapacidade. E eram só palavras e pensamentos pejorativos, era o contrário. Então, aqueles pensamentos pejorativos me afundavam numa lama que eu não conseguia sair. E aí, com o vídeo do Saulo, eu entendi que os obsessores, eles sabem onde pegar, né? Onde está o nosso calcanharzinho de Aquiles, onde está o nosso calo, e eles pisam naquele calo para poder fazer a gente sentir dores. E sentindo dores, a gente entra numa vibração que eles acessam a gente, que era uma vibração que eu não estava passando por muito tempo. Eles não conseguiam me acessar porque eu estava vibrando muito bem. Enfim, eles entraram. E agora como é que sai? Caraca, foi aonde eu consegui fazer a harmonização, consegui sair, mas mesmo assim não foi algo que durou por muito tempo. Foi algo que eu, oscilava ainda, mas eu já estava ciente de que aquilo era uma oscilação, de que aquilo era um processo e de que eu precisava de paciência, de calma, de ajuda espiritual, né? Ajuda espiritual no sentido de voltar a ouvir a minha centelha, né? Voltar a me conectar com o meu eu superior para poder encontrar a saída. E com calma isso foi acontecendo. O que eu fiz nesse período da calma? Meditação, oração. Existe um grupo de oração, vários grupos, né, de oração na internet. O que eu participo é o da Alugamash. Ela faz oração todos os dias. E nessa oração você recebe água fluidificada, você recebe a presença do seu mentor aonde você está. E ali ele faz uma limpeza energética em você. E eu precisei dessa ajuda. Eu precisei de suporte mesmo, porque sozinha eu não estava conseguindo. Voltei a ouvir não ouvi, mas ler material do Hélio Couto, porque nesse período eu não conseguia fazer nada, nem no primeiro período, né? Nem meditar, nem orar, nem ouvir material do Hélio Couto. Pelo contrário, quando eu começava a orar, as orações sumiam da minha cabeça. Eu não conseguia dormir. Eu acordava de madrugada, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, e eu não conseguia dormir mais. Eu não conseguia ouvir mais, receber intuições. Enfim, eu entrei num mundo energético que eu não lembro de ter entrado. Eu não lembro, mas provavelmente eu já tenho entrado nisso, mas eu não tinha percebido, né? E aí, quando eu me harmonizei e que eu
percebi que eu precisava de um tempo, me acalmei. Foi essas coisas que eu falei que eu fiz para você, oração, meditação, mas a oração com auxílio espiritual, né? E aquilo foi me ajudando. Até que faltou a última coisa, faltou o que me fez sair, né? Que eu percebo que saiu, que eu tô inclusive conseguindo fazer esse vídeo agora. Faltou conversar com a pessoa que estava junto comigo quando eu entrei naquele processo, que era o meu esposo, né? Eu estava num processo de desconforto e quando eu olhava para ele, eu lembrava do que tinha acontecido. E eu fui lá e a gente conseguiu conversar, e quando a gente conversou, é como se tivesse saído a última bag, a última bolsinha de peso que estava ali comigo, que eu não sei explicar exatamente o que isso significa, se é uma coisa minha comigo mesmo, enfim. E consegui voltar a respirar, consegui voltar a dormir. Essa manhã e na última manhã eu consegui fazer meditações bem profundas, consegui chegar num local onde eu não estava conseguindo chegar há muito tempo. E agora de manhã, hoje de manhã inclusive, eu ouvi pulou assim na minha tela, logo depois da meditação. Eu fui tomar café e aí pulou na minha tela um aviso de um vídeo no YouTube que falava sobre exatamente o que os obsessores usaram para poder me atrapalhar, né? Me tocar. Do tipo, a gente precisa de alguma coisa que toque ela, né? Que mexa com ela, que atrapalhe a vida dela. E aí eu vi aquele áudio. Quando eu vi aquele áudio, eu falei, é isso. Exatamente, é por isso. Era isso que eles estavam jogando na minha cara e estava doendo. E dói, né? Quando a gente encontra com os nossos traumas, nossos bloqueios, dói muito. Essas crenças, o próprio Hélio fala isso. É difícil enxergar. Quando a gente enxerga, dói demais. E eles simplesmente foram lá e me sabatearam com muitas das minhas crenças, muitos dos meus bloqueios. Vou deixar esse vídeo também, se eu conseguir, aqui para vocês darem uma olhada. O do Saulo Caldeirão, que ele explicou como que os obsessores vão manipulando de uma forma ardilosa, cautelosa. Porque quando você está numa vibração muito alta, muito boa, eles não conseguem acessar você. Então eles têm que fazer um trabalho que requer mais tempo, né? E, inclusive, eu vi a presença deles na minha casa antes disso tudo acontecer. Eu vi por 3 vezes eles na minha casa. Só que eles não conseguiam me acessar porque eu estava muito bem. E aí eu via que eles estavam ali, mas eu não tive a maldade de falar assim, o que estão fazendo aqui? Entende? Eu não sabia, né? E depois essa ficha caiu, imaginando que tenha sido todo o processo anterior que eles precisaram trabalhar para poder me acessar, que o Saulo explica sobre isso no vídeo. A minha irmã foi um personagem muito importante no estudo, porque como eles me acessaram e eles bagunçaram tudo em mim, as minhas ideias não tinham conexão. Eu não conseguia pensar, eu não conseguia querer comer, eu não queria comer, eu só queria dormir. Eu estava totalmente desequilibrada, né, energeticamente. E lembrar do que a minha irmã falou foi o primeiro fio da meada onde me fez voltar, né, e saindo daquilo tudo. E eu espero que esse vídeo não ajude, não é isso, mas é que vocês tenham a informação de que isso existe, que isso acontece, e que quando a gente está na ressonância harmônica, no meu pensamento, né, na minha ideia, os obsessores, eles precisam agir, porque a gente vai ser um ponto,
a gente está entrando num lugar onde eles não querem que a gente entre. Então, eles precisam de uma forma bem articulada, né? Trabalhar a nossa desistência, a nossa derrota, a nossa diminuição. E prestem atenção nesse vídeo que eu vou colocando aqui para você do Saulo, para vocês estarem atentos e ver se ajuda, né, alguém essa informação, para caso aconteça com vocês, subir o mais rápido possível.